Mas a minha visão acerca da beleza é que não existe uma única manifestação estética que seja a verdadeira. Como quem diz, belo é aquilo que era feito na época do Renascimento. Ou bela é a arte feita no período gótico. Ou bela é a expressão das artes plásticas da Grécia Antiga. A minha visão acerca da arte não é assim. A minha não é assim. Eu entendo quem consiga justificar ou entendo quem consiga defender que o modo certo ou verdadeiro de fazer quadros, olhos sobre tela, é o modo renascentista. O modo certo ou verdadeiro de fazer edifícios é o modo gótico. O modo certo ou verdadeiro de fazer esculturas é o modo grego. O modo certo ou verdadeiro de fazer pinturas é o modo egípcio. Dá para entender quem defenda todas essas coisas, a substância para essa discussão. Mas a minha visão sobre a arte é uma visão que ela é mais progressista, ok? A minha visão sobre a arte ela é menos tradicional. A minha visão sobre a arte é uma visão na qual a arte ela se coloca em comunhão com o tempo. Essa é a minha visão sobre a arte. Ou seja, a arte ela responde a, entre aspas, buracos do espírito ou da percepção daquele povo, daquela comunidade ou do tempo mesmo. Ok? Então veja, só que coisa curiosa. E eu gostaria agora que o meu editor colocasse na tela qualquer quadro que ele escolha do Pollock. Beleza? Então um quadro do Pollock, eu vou fazer um desenho aqui também, o editor coloca na tela e aí vocês comparem com a minha produção artística. Então o quadro do Pollock são quadros com telas grandes de metros de largura e de altura. Muitos metros, 4 metros, 2 metros, 3x3, tem quadros dele que são muito grandes. No qual ele pega, a técnica dele é uma técnica que é uma técnica de expressão quase que livre para o contato com a tela. Né? Então ele tem uma tela muito grande, então ele pega a tinta, às vezes com um pincel, às vezes com arremesso livre de tinta, ele joga no quadro e vão aparecendo como que riscos. Riscos, né? Há riscos aqui no quadro Pollock, né? A gente consegue olhar para um quadro do tipo Pollock, né? E isso aqui faz uma coisa assim, né? Coisa violenta, bem violenta, quadro Pollock. E algumas pessoas vão olhar para isso e vão falar assim, isso não é arte. Isso é só manifestação livre, isso é revolta, isso é... Alguns vão dizer uma piada com a nossa cara, alguns vão dizer que isso aqui até meu filho de 3 anos faz, né? Então não é arte. E eu entendo, tudo assim, então, beleza, né? Eu vejo aqui, de verdade, sem nenhum tipo de pira ou de tipo alucinação, justificativa que precisa ir e voltar com muitas referências, não é nada disso, não. Eu olho para isso aqui e falo o seguinte, cara, quando eu vejo um quadro do Pollock, eu consigo ver uma impressão, né, uma expressão de impressões muito profundas no nosso tempo. Se a gente olha para a sociedade como um todo, e por exemplo agora, o que acabou de acontecer nas Olimpíadas da França, né? Aquela abertura olímpica. A gente vê eu vejo, como se eu estivesse vendo aqui, eu vejo uma explosão de muitas coisas sem unidade, né? Então, são manifestações artísticas que a unidade, ela é muito duvidosa. Ela é duvidosa até na maldade dela. Ela é duvidosa até na intenção dela. Ou quando a gente não precisa olhar para o que aconteceu agora nas Olimpíadas, mas a gente vai olhar, por exemplo, para uma comunidade de trabalhadores, ou para uma comunidade de um escritório, para uma comunidade das famílias, ou para a comunidade dos casais, dos relacionamentos. E as estatísticas, elas de algum modo, elas oferecem para a gente dados mais sólidos para a gente trabalhar acerca desse assunto. Por exemplo, o número de divórcios nos primeiros anos de casamento, ou o número de crianças abandonadas, ou o modo como se educa o filho. Tudo que eu estou querendo dizer é o seguinte, existe um tipo de coisa acontecendo na sociedade que é como se não houvesse uma unidade. É como se as coisas elas vagassem em torno de não de um ponto, mas de um movimento sem forma. Gerando mais ou menos o que o Pollock cristaliza no quadro dele. Quando eu olho para um quadro do Pollock, eu vejo uma alma humana, eu vejo uma comunidade, eu vejo um casamento hoje, eu vejo uma família. Eu consigo, pela expressão do quadro do Pollock, entender mais ou menos o que acontece num tipo de um sentimento da comunidade hoje, da sociedade hoje. Então, por que o Pollock está fazendo através da arte? Ele está registrando aqui nessa tela um movimento que é o movimento da perda da unidade. Da perda da unidade. Existe um poema do Yeats, que é The Second Coming, que não sei se vocês têm, se já ouviram ou se tem de cabeça, mas é um poema que ele está falando sobre a segunda vinda, né? A segunda vinda de Cristo.
O Yeats, ele é um sujeito que ele não é cristão. O Yeats é um sujeito ocultista, ele é um esotérico, perfeito? Cheio de referências simbólicas, maçônicas, esotéricas, enfim. E ele tem esse poema do Yeats, ele fala assim, ó, turning and turning in the widening gyre. Existe um verso ali no poema The Second Coming, turning and turning in the widening gyre. The falcon cannot hear the falconer. Things fall apart. Ele tá falando pra gente, nesse poema do Yeats, o poema do Yeats ele é mais ou menos a expressão poética do quadro do Pollock. Com métrica, são métricas ocultas, mas existe uma métrica no poema do Yeats, tá? Nos poemas do Yeats. Mas o que ele tá falando assim, ó, turning and turning in the widening gyre. Isso significa o seguinte, ó, girando e girando num tipo... Gyre é como se fosse um espiral, um vórtice. E widening é ficando mais larga, como se the center cannot hold. É o verso seguinte, é o turning and turning in the widening gyre. The center cannot hold. O centro ele já não consegue segurar mais. Como se em todas as realidades, você tem dificuldade de encontrar onde é que está o centro de cada coisa. Perfeito? E ele fala, the falcon cannot hear the falconer. O falcão já não consegue mais ouvir o falcoeiro, porque da onde vem o apito? De onde vem o silvo? Se eu bato uma palma, quem está nessa sala consegue, de algum modo, mais ou menos indicar o ponto de onde veio a emissão sonora. Mas no mundo desse, onde as coisas estão todas girando e girando num widening gyre, ou seja, num espiral que se alarga, numa realidade onde não tem um centro que consiga sustentar, hold, não consiga segurar as coisas, o falcão já não ouve mais o falcoeiro. E aí a gente consegue explorar simbolicamente esse poema indo para qualquer lado que a gente queira, né? Quer dizer, a coisa da voz do bom pastor, as ovelhas ouvirão o bom pastor e o seguirão. Ora, num mundo onde tem um gyre que vai, um espiral que vai crescendo e crescendo de modo alucinante, e já tem um centro que não consegue mais segurar, já não se sabe mais de onde está vindo a voz do pastor e as ovelhas estão todas desorientadas. Então, quando eu olho para um quadro do Pollock, eu tô vendo essa realidade também descrita no poema do Yeats. Também tá descrita lá no poema do Yeats, The Second Coming. É um poema forte para burro. É um poema muito forte. Depois vale a pena, de repente, alguém colocar nos comentários o poema todo do The Second Coming, do Yeats. É um poema forte. Então, tanto um ator de artes plásticas, tanto um artista de artes plásticas como Pollock, quanto um artista das letras, quanto o Yeats, veja só, eles estão se referindo a uma mesma realidade, com técnicas diferentes, com uma expressão artística diferente também, ok? Beleza? Ou seja, o Yeats está relatando essa realidade a partir de versos metrificados, versos brancos metrificados de modo oculto. O Pollock, ele está numa livre expressão sobre tela, beleza? Mas eles estão falando da mesma coisa, ou seja, quando claro, a poesia, ela não assim como a arte plástica, ela não é um tipo de apreciação tão fácil. Para quem não tem costume de ler poesia, provavelmente vai passar batido e mesmo quem sabe inglês vai ter dificuldade de entender esse poema. É um poema difícil, mesmo para pessoas de língua inglesa, né, nativa, não é um poema trivial de ser lido. Então ele já oferece uma primeira dificuldade, que é a dificuldade da expressão mesmo. Depois o quadro do Pollock, para quem também é desatento, ou mais do que desatento, para quem tem uma posição política, eventualmente, vai olhar para o quadro do Pollock e vai falar, isso aí é lixo. Falei, beleza, o fato é que, na minha visão, os dois eles estão relatando uma coisa que é real, através da sua técnica artística. E mais, quando quem está olhando para o quadro do Pollock, olha o quadro do Pollock, ele tem exatamente a impressão, ou abre-se nele a possibilidade da impressão mesma que o Pollock está querendo passar para ele. Que é a impressão de confusão. É isso que ele está querendo passar. Então isso que aparece no peito ou na cabeça, ou sei lá, no estômago de quem está consumindo o quadro do Pollock. Confusão, angústia, desesperança, sei lá. E quem lê e é atento e lê ou ouve o poema do Yeats tem a mesmíssima sensação do Pollock, de quem vê o quadro do Pollock. Perfeito? Então a arte, de algum modo, na minha visão, ela se presta a fazer uma conexão, né, entre aquele que vê, beleza? E o espírito do tempo.
Virtude do tempo. Pela mediação do artista. O artista ele faz essa triangulação. O artista ele faz essa triangulação. Então aqui tá o conjunto do que eu entendo como arte. Como arte. E se essa triangulação ela é feita de modo adequado, para mim, na minha visão, surge uma coisa chamada beleza. Beleza. Tá?